investia para conseguir alcançar o desejo do seu coração. E ela foi buscando até a última possibilidade. Mas, irmãos, não era fácil o contexto que aquela mulher estava. A situação dela não era uma situação simples. 12 anos sofrendo com o fluxo de sangue. E aí a Bíblia vai nos ensinar, lá em Levítico, no capítulo 15, o que uma mulher, quando estava com fluxo de sangue, precisava fazer. Porque a lei de Moisés dava essas orientações. Levítico, capítulo 15, a partir do versículo 19. Acompanhem comigo. A mulher, quando tiver um fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, esta estará por 7 dias na sua separação. Qualquer que a tocar será imunda. E tudo aquilo que sobre ela se deitar durante sua separação será imundo. Tudo que ela se assentar será imundo. Qualquer que tocar em sua cama e lavará suas vestes e banhará com água e será imundo. Qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará sua veste, mas estará imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama, ou sobre aquilo que ela se assentou e alguém tocar, será imundo até a tarde. Isso com efeito, qualquer homem se deitar com ela, tanto ele quanto a cama, será imundo. Versículo 25, preste atenção. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que a sua separação, todos os dias do fluxo, a sua imundícia será imunda. E isso a gente não está falando por 7 dias. A gente não está falando por 7 anos. 12 anos. Que ela não poderia tocar em qualquer coisa. Que ela se assentasse, seria imundo. Se ela tocasse, seria imundo. Não era qualquer pessoa que podia se aproximar, porque seria considerado também imundo. A gente vê aqui que aquela mulher estava passando por perdas. Ao perder o sangue, ela estava passando por perda de sua vida. Ao ter que ficar afastada, ela estava passando por perda social, familiar. Aquela mulher, ela também estava passando situações que dificultavam a sua integridade física. Irmãos, vocês que são casados, porque as irmãs bem sabem do que eu estou falando, imagina a condição hormonal daquela mulher. 12 anos de TPM. 12 anos. Que as suas emoções já não eram tão simples assim de lidar. 12 anos. Enfrentando aquela situação. 12 anos de sofrimento, de dor, de fraqueza, de desgaste. 12 anos de frustração, porque a Bíblia nos conta que ela ia de médico em médico, 12 anos, esperando uma cura, esperando um remédio, esperando qualquer coisa para aliviar o seu sofrimento, e ela não encontrava. 12 anos de solidão, 12 anos de desespero e vergonha. E aí a gente vê que não era uma história fácil. Era uma história de 12 anos, que a sua saúde estava comprometida. E aí, de repente, você entrou aqui com uma história talvez parecida. Não com fluxo de sangue, mas com alguma outra enfermidade, com alguma outra impossibilidade. Mas aí lá no texto de Marcos, capítulo 5, versículo 27, nós vamos ver que aquela mulher ouviu falar de Jesus. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. E qual era a fama de Jesus? O que as pessoas anunciavam sobre Jesus? Anunciava que existia um homem que curava as enfermidades. Anunciava que existia um homem que tinha acalmado a tempestade. Anunciava que existia um homem que até o morto ele
ressuscitou. Anunciavam que aquele homem multiplicava pães, multiplicava peixes para matar a fome de uma multidão. Anunciavam que aquele homem tinha todo o poder. E aí você imagina aquela mulher que já tinha gastado tudo o que tinha, passado por vários médicos, ouvindo que existia alguém que podia fazer alguma coisa por ela. Aqui nós vimos e aprendemos com essa mulher qual era o segredo para reorganizar a vida. Porque não adianta tentar sozinho. Nós aprendemos aqui que às vezes não adianta bater de porta em porta precisando de uma palavra. Às vezes não adianta arrumar uma correria de um lado para o outro a fim de uma solução. Nós aprendemos aqui que às vezes a gente precisa parar e ouvir sobre Jesus. E ouvir sobre esse homem que pode fazer todas as coisas. Organizar a vida com Jesus é reconhecer que tudo Ele pode fazer. E aí o texto continua nos dizendo que aquela mulher, ela veio por detrás da multidão, lá no versículo 27, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Eu imagino, e eu queria que os irmãos imaginassem junto comigo, aquela mulher, lá no lugar que ela ouviu falar de Jesus, ela decidindo que ela ia até ele. Eu imagino o coração dela acelerado. Eu imagino ela decidindo consigo mesma, não, eu vou lá, é minha chance. Mas eu imagino o quanto que ela não estava nervosa. Eu imagino ela caminhando, e aí vai imaginando junto comigo. Ela caminhando, e ela avista a multidão, e Jesus lá no meio. O coração dela acelerado, de repente as mãos igual as minhas, suando frio. E ela caminhando, porque ela ouviu o que aquele homem podia fazer por ela. E aí os irmãos imaginam que naquele momento, a história dela veio toda em sua mente, aqueles 12 anos. Indo em um médico, em outro, vai naquele que é bom, vai naquele que resolve. E ela indo, imagine, de repente, naquele momento, aquilo vem em sua mente. E ela indo até Jesus. Mas eu também imagino o coração dela com tanta esperança, com tanta fé que aquela chance ia dar certo, que aquele homem ia fazer acontecer, que eu imagino que ela e seu coração cantavam uma canção. E os irmãos sabem que eu não canto nada. Mas ao preparar esse texto, eu fiquei assim, imaginando essa história, que no meio do desespero, da aflição, mas também da esperança, ao adentrar aquela multidão, de repente em seu coração, Carla, ela cantava. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Você imagina, irmãos, ela entrando ali no meio daquela multidão e sabendo que só Jesus sabia o que ela estava passando. Porque às vezes é assim. Às vezes você entrou aqui nessa noite, tem alguém sentado do teu lado, outro na tua frente, alguém atrás de você, mas ninguém tem noção do que você está passando. Ninguém tem noção do diagnóstico que você recebeu. Ninguém tem noção do quanto o teu coração está desesperado e aflito, que às vezes o sorriso está no rosto, mas só Ele sabe, só Jesus, o que está passando com você. Assim como aquela mulher, às vezes a gente adentra a multidão, não na intenção de incomodar Jesus. Porque nós vamos continuar lendo, que no versículo 27 ainda, ela toca nas vestes dele. A intenção daquela mulher não era interromper a caminhada de Jesus. A intenção daquela mulher
Não era que Jesus parasse para atendê-la. A intenção daquela mulher não era que a multidão percebesse que ela estava ali. Ela só estava com um propósito em seu coração, que era tocar em Jesus. Meu irmão, eu não sei como você entrou, mas Ele está aqui. Ele está aqui. E a única coisa que você precisa fazer é tocar nele. É tocar nele. E aí a gente vai ver por que ela não queria chamar atenção. Lá no versículo 28, diz que ela pensava consigo mesma, se tão somente tocar em suas vestes, eu sararei. O interessante é que lá em Levítico, no capítulo 15, a gente vai continuar lendo, a partir do versículo 26. Lembra das orientações acerca da lei para uma mulher que tinha um fluxo? Veja bem. Versículo 26, toda a cama que ela se deitar, todos os dias o seu fluxo lhe será como a cama da sua separação. Toda coisa que ela sentar será imunda. 27, qualquer que as tocar será imundo, portanto lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E tomará 2 rolas, 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado, outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Ela sabia que se aquela multidão descobrisse que ela estava com um fluxo, todos ali estariam imundos. Ela não podia estar ali. Ali não era lugar para ela. Mas ela estava decidida em seu coração, se eu apenas tocar. Ela sabia em quem ela ia tocar. E sabe qual é o interessante? Que ela toca em Jesus. E ao invés de Jesus se tornar imundo, ela é que fica curada. Ao invés dele ficar impuro, é ela que recebe a transformação. É ela que recebe o toque na vida dela, o toque que transforma, o toque que restaura, o toque que muda a história. Ela toca em Jesus, mas é ela quem recebe. Mas a lei dizia que não podia. E de fato, Mateus, no seu capítulo 5, versículo 17, diz que Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. E aí nós lemos em Levítico, que quando a mulher chegasse ao final do seu fluxo, ela iria até o sacerdote, para que ele oferecesse sacrifício por ela. Aquela mulher foi com tanta fé, ela tinha tanta certeza que era o último dia da sua enfermidade, que ela vai até Jesus, o sumo sacerdote, conforme está escrito em Hebreus 9:11. Ela vai até ele, que também, como João 1:29 diz, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para fazer a lei se cumprir. Ele veio, e nessa história não foi diferente. Aquela mulher vai até Jesus sabendo que assim como a expiação trazia restauração ao sagrado, Jesus podia restaurar a história dela, a saúde dela, a situação dela. Jesus podia. E ele percebeu que dele saiu virtude. Meu irmão, não importa como você entrou aqui hoje. Não importa qual é a tua história, não importa como está a tua mente, não importa o quão aflito você esteja, o quão enfermo você esteja. Esse mesmo Jesus, não é outro não, é o mesmo.
Ele não mudou, é o mesmo Jesus que estava lá com aquela mulher, é o mesmo que está aqui nessa tarde, esperando você tocar, ainda que seja na orla das suas vestes. Jesus é o segredo para organizar a vida. Aquela mulher já tinha tentado tanto. E ela vai até Jesus e sabe que a partir dali, tudo seria diferente. Talvez você está tentando sozinho há tanto tempo. Talvez você está tentando sozinho tantas vezes. Talvez hoje não é a primeira tentativa. Sabe, dessa vez não é a primeira. E você já sabe como que é a sua história. Você tenta e não consegue, tenta, não consegue. Mas hoje é dia de chamar Jesus para entrar na tua história, para entrar na tua casa, para entrar na tua família. Hoje é dia de se encontrar com Jesus, ainda que seja no meio de uma multidão. Hoje é dia, ainda que você esteja pensando, as pessoas não podem saber o que se passa comigo. Ainda que você esteja pensando, as pessoas não podem saber a situação que eu estou enfrentando, mas hoje é dia de se encontrar com Jesus e ter a sua história transformada. É hoje é o dia. E Jesus traz a restauração completa para aquela mulher. Porque ao curá-la, ela teria de novo a possibilidade de ter convívio social, de assentar à mesa com sua família e fazer uma refeição. Ao tocar naquela mulher, Jesus estava restaurando, ao curar aquela mulher, Jesus estava restaurando a sua saúde física. Acabou as dores, acabou o sofrimento, acabou a fraqueza, acabou a solidão, acabou o desespero. Acabou o dia mal. Mas lá no versículo 34 é lindo o que Jesus faz. Porque ele percebe que dele saiu virtude. E ele diz, quem é que me tocou? E aí ela teve medo, porque ela sabia que estando com fluxo, ela não podia estar ali. Mas ela sentia que foi curada. E aí ela chega tremendo e temendo diante de Jesus e conta a verdade. Lá no versículo 34 de Marcos 5 diz que Jesus diz para ela, chama ela de filha. Filha. Marcos 5:34. Ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Jesus restaura a identidade daquela mulher. Jesus reentrega a ela a família. Você é filha. É filha. De repente, meu irmão, minha irmã, a correria é tanta. Sabe, são tantas tentativas, foram tantas vezes que você bateu na porta, foram tantos currículos que você mandou, foram tantas receitas, tantas dicas, tantos conselhos que você seguiu, tantas vezes. Mas há uma diferença quando Jesus entra, porque Jesus restaura para além do que a gente imagina. Aquela mulher achava que ela precisava de cura. E Jesus mostra para ela que ela precisava de uma identidade. Às vezes, para reorganizar a vida, você não está sabendo nem por onde começar. Talvez você não está sabendo nem por onde, o que fazer. Basta você se aproximar de Jesus, que o resto Ele é quem faz. De repente, nessa noite você entrou buscando uma cura, uma libertação, não sei mesmo o que você veio buscar. Mas Jesus pode fazer muito mais. Jesus pode fazer mais do que você pensa. E aí eu queria rapidamente orar com você. Aí mesmo no seu lugar.
Você que hoje parou para pensar na sua história e percebeu que, assim como aquela mulher, você está tentando, você está investindo, mas não está conseguindo. E você deseja convidar Jesus para entrar nessa história. Eu também quero orar com você que está sofrendo de alguma enfermidade e entrou aqui buscando por cura. Eu também quero orar por você que precisa de restauração. Mas eu também quero orar por aqueles que precisam apenas estar aos pés de Jesus. Nós vamos orar juntos. Porque nós cremos, Jesus, no Teu poder. Nós cremos na ação do Teu Espírito. Nós cremos que ainda que esse homem, essa mulher esteja no meio da igreja, o Senhor, Pai, vê, encontra ele e ela aí agora. Cura, Jesus. Cura. Toda e qualquer enfermidade o Senhor cura. Restaura, Jesus. Nós pedimos ao Senhor, restaura, Jesus. Faz de novo, Jesus. Ó Deus, nós pedimos, levanta ele e ela que está caído, que está desanimado, desperta, Jesus. Oh, meu Deus, não deixa essa pessoa ir para casa sozinha, não. Nós pedimos a tua bênção. Crendo, oramos em nome de Jesus.